Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal Professor Pedro Paulúcio. Nessa videoaula, que é uma aula da playlist Função Quadrática, tá? Nessa terceira aula, nós vamos estudar a quantidade de raízes, né? Nós vamos continuar no estudo das raízes, inclusive na próxima aula também vamos continuar com esse estudo, tá? Mas hoje em especial nós vamos ver a quantidade de raízes que uma equação do segundo grau pode admitir. Mas vocês devem estar se perguntando aí, mas você falou que toda equação do segundo grau admite duas raízes reais. Pois bem, mas ela pode admitir duas iguais? Na verdade, eu não falei que ela admite duas reais, é o que eu estou falando agora. Ela admite duas raízes, mas elas podem ser duas raízes reais iguais, ou não reais, enfim, já estou dando spoiler, a gente vai ver isso daqui em diante. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha só, na última aula nós estudamos as raízes, descobrir as raízes, tá? E eu fiz poucos exemplos, então hoje eu selecionei 3 equações que vão ser exemplos também para treinar mais o uso da fórmula de Bhaskara, por exemplo. Ok? Então, vamos começar? Vamos lá. Bom, aqui nós temos uma equação de segundo grau completa, tá? E, como de costume, a gente seleciona os coeficientes, né? Então, o coeficiente A é 2, o coeficiente B é 2 também, e o coeficiente C é igual a menos 4. Bom, falei para vocês que eu gosto de usar o delta primeiro, para depois utilizar a fórmula de Bhaskara em si, né? Então, b ao quadrado menos 4 AC, que é a fórmula do delta, do discriminante, tá? Essa expressãozinha não está escrita aqui nesse material, mas ela vai ser utilizada em algumas questões. Em muitos livros didáticos usam essa nomenclatura, tá? Bom, aplicando então aí os valores, né? B é 2, menos 4 vezes A, que é 2, vezes menos 4, que é C. Pois, né? Bom, então eu vou ter aqui 2 ao quadrado é 4, menos, na verdade, fica mais, porque menos vezes menos aqui. 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32, e eu tenho que o delta é igual a 36. Bom, agora partindo para a fórmula de Bhaskara, para poder encontrarmos as soluções, ou as raízes, ou os zeros da equação, né, eu tenho que o x é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, né, é a fórmula que a gente já conhece. Portanto, o x vai ser menos o b é 2, mais ou menos a raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes a, que é 2. Bom, o x, portanto, vai ser menos 2, mais ou menos 6 sobre 4. E aí, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar em um momento o 6 e subtrair no outro momento o 6. Então, no primeiro momento, eu vou fazer menos 2 somando 6 sobre 4. E aí eu tenho que 6 menos 2 é 4, dividido por 4 é 1. E no segundo momento, eu tenho x2 igual a menos 2 menos o 6 sobre 4. Isso vai me dar menos 8 sobre 4, que é igual a menos 2. Ok? Então aqui você está vendo um exemplo de equação do segundo grau resolvido, tá? Com delta igual a 36. Lembre disso, delta igual a 36, a raiz quadrada de 36 é 6, e vamos continuar. Novamente aí, mais outra equação. Vamos treinar mais um pouco. Bom, como é que nós treinamos? O A igual a 1, o B
igual a 8 e o C igual a 16. Vamos calcular, então, o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta igual 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16. Delta vai ficar igual a 64, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes 16, 64, e esse delta é igual a 0. Tá? Bom, mesma prática que a gente fez, fórmula de Bhaskara. Ok? E menos o B. O B é 8, então menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? É 0 sobre 2 vezes o A, que é 1. Simplificando aí essa expressão, resolvendo, né? O que nós temos? Nós temos menos 8 mais ou menos 0 sobre 2. Gente, presta atenção no que está acontecendo aqui. Eu vou somar 0. Menos 8 mais 0 dá menos 8. Eu vou subtrair 0. Menos 8, menos 0, menos 8. Ué, então aqui, o que vai acontecer? Né? O meu x, ele não vai ter dois valores. Eu não vou adotar dois valores para x. Eu vou adotar apenas um, que é o menos 2 sobre 8, que é igual a menos 4. Ué, mas você me falou que eu tenho que ter duas raízes. Mas se você observar, uma raiz eu somei 8. A outra raiz, eu somei 0, perdão. A outra raiz eu subtraí 0. E 0 é o elemento neutro da adição. Então, somar ou subtrair 0 vai dar no mesmo. Então, a gente fez um procedimento. Então, eu coloquei de azul. Somei o 0, subtraí 0. Ambas as contas deram o mesmo resultado, que é menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Então, aqui nesse caso, a gente fala que a gente tem duas raízes que são iguais, ou uma única, né? Mas é mais bonitinho e faz mais sentido dizermos que tem duas raízes reais que são iguais, ok? E o último exemplo, tá? É esse daqui. O A é igual a 1, o B é igual a 1, o C também é igual a 1. Vamos aplicar o discriminante, né? B ao quadrado menos 4AC. O delta, então, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Então, eu vou ter aqui 1 ao quadrado 1, menos 4, que é 4 vezes 1 vezes 1 é menos 4. Então, delta é igual a menos 3. Perfeito. Vamos ao x, né? A fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu vou ter que o x é igual a menos 1, que é menos o b é 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 sobre 2 vezes 1. Beleza, vamos tentar resolver? Vamos lá. Então, eu tenho x igual a menos 1, mais ou menos... Aí embaixo fica 2, não fica? 2 vezes 1 é 2. Mais ou menos raiz quadrada de menos 3. E agora? Quando eu tinha 36, no primeiro caso, existia um número que representava a raiz quadrada de 36, que é o número 6. E a raiz quadrada de 0 era representada por 0, que é porque 0 ao quadrado é 0. Mas aqui, o que está acontecendo? Eu não posso continuar, porque não existe um número real, né, que, vou até usar o azul que a gente está usando para escrever a resposta final, vou colocar como problema, né? O que a gente faz aqui? Eu vou falar uma coisa que, por enquanto, a gente não faz nada. A gente para e diz que não tem uma raiz real, entendeu? Porque daqui em diante não vai ter um número real que eu insira naquele lugar e desenvolva nosso cálculo. Ok? Então, a gente diz que não tem solução real, não tem raiz real. Nós escrevemos exatamente isso, ó. Não possui raiz real. Ou seja, um número real que seja a raiz dessa... Não existe um número real que seja a raiz dessa equação. Bom,
Aqui tem um resumo do que eu já falei agora há pouco, né? Nós podemos analisar, nós notamos que na primeira equação nós encontramos duas raízes diferentes, na segunda equação nós encontramos duas raízes iguais, mas a gente pode dizer também que é uma única, fica a cargo do leitor, do estudante do livro, mas eu, professor Pedro, gosto de dizer que são duas raízes reais iguais. E na equação terceira, nós não encontramos raízes que sejam reais, que sejam números reais, que seja natural, que seja inteiro, racional e irracional. Não tem um número real que seja raiz daquela equação. Então, aquela equação não tem raiz real. Mas veja só, eu estou falando que uma equação tem duas raízes, outra equação não tem, a outra tem duas iguais e a primeira tinha duas diferentes. Mas o que vai caracterizar essa configuração? Quais são as condições da equação para que ela apresente duas raízes diferentes, uma única ou nenhuma real? Quais são essas condições? A gente vai descobrir elas hoje, na continuação dessa aula. Para a gente começar essa descoberta, começar a descobrir essas informações, a gente vai analisar, comparando a resolução dessas duas equações, a primeira e a segunda. Ou seja, a primeira onde você encontrava duas raízes distintas e a segunda onde você encontrava duas iguais. Depois a gente vai analisar a terceira. Olha lá, vamos analisar a resolução dessas equações. Na primeira equação, eu coloquei de verde as situações mais importantes. Tá? O delta é 36, e esse 36 era extraída a raiz quadrada dele para ser somada ou subtraída do resto da expressão. Então, era um número não nulo, um número diferente de zero, que era somado e subtraído daquela expressão. Por isso que você somava e subtraía, você encontrava dois resultados diferentes. Tá? No outro caso, no segundo caso, você não somava e subtraía zero. Então, você não tinha muito o que fazer. Na verdade, você não tinha uma modificação de valor. Você não tinha dois valores. Né? Você não tinha um valor que você somava e subtraía para encontrar outros valores diferentes. Não, você tinha o zero. Como eu falei, quando eu resolvi essa equação, o zero é um elemento neutro. Então, você não vai ter uma modificação de valor, você vai ter um valor único. Ou, teoricamente falando, dois valores iguais. Tá? Então, observe que no primeiro caso, o delta ele tem que ser maior que zero para ter uma raiz quadrada, para ter o que somar e o que subtrair. Já no segundo caso, o delta é exatamente igual a zero. Exatamente igual a zero, você nada soma, nada subtrai, então você só tem um valor. Tá? Então, aqui nós já temos duas condições. Né? Respondendo a primeira pergunta lá que eu fiz agora há pouco, nós já temos uma resposta para os dois primeiros casos. O caso quando o delta é maior que zero e é extraída a raiz dele, e o caso quando ele é igual a zero, que não vai somar nem subtrair nada, que é o zero. Aproveitando essa análise de resolução de equações, nós vamos para a terceira equação que resolvemos. O que aconteceu com ela? Vocês viram lá agora há pouco, eu resolvi com vocês, essa é a resolução digitada, bonitinha. Nós encontramos o delta menos 3. Veja bem, nós não tivemos um número real para substituir por essa raiz quadrada de menos 3 para que pudéssemos desenvolver essa equação. Entendeu? Como não tivemos um número real para continuar esta conta, esse desenvolvimento do cálculo, nós paramos ali e dizemos que não vai existir uma raiz ou raízes reais para essa equação. Tá? Conclusão disso tudo. Quando o delta é positivo, maior que zero, a equação do segundo grau possui duas raízes reais diferentes ou distintas. Quando o delta é igual a zero, a equação do segundo grau possui duas raízes iguais, reais iguais. E quando o delta é menor que zero, a equação do segundo grau não possui raízes que sejam reais. Ela vai ter outras raízes que não é o momento agora da gente estudar isso. Lá no terceiro ano do ensino médio, todo mundo vai chegar aos números complexos, que aí sim,
No primeiro caso, no segundo caso, nós temos raízes reais. No terceiro caso, nós não temos reais, vamos ter complexas, que não é o nosso universo de estudo nesse momento agora. Ok? Bom, já aprendemos então quando cada equação tem uma certa quantidade de raízes, e agora nós vamos aplicar essa teoria num exercício prático. Vamos lá? Determine os valores de m, é esse m aqui, tá? Esse m é esse m que está aqui, de modo que não haja raízes reais para esta função quadrática. Ok? Lembrando que nós estamos fazendo um estudo de equações porque o polinômio daquela equação é o polinômio que define a função quadrática. Então, estudar as raízes de uma equação do segundo grau é a mesma coisa que estudar as raízes, só que de uma maneira mais fácil, tá? As raízes de uma função quadrática. Bom, nós temos aqui, para que não haja raiz, o delta, ou seja, o discriminante daquela equação tem que ser negativo. Então, o b ao quadrado menos 4ac tem que ser negativo. Só que os coeficientes a dessa equação é igual a 3, b dessa equação é igual a menos 2, e c é representado pelo polinômio m menos 1, pela expressãozinha m menos 1. Tá ok? Então, aplicando aquelas informações, substituindo aquelas informações no valor dessa expressão aqui embaixo, nós vamos ter o quadrado de b, que é menos 2, menos 4, vezes a, que é 3, vezes o c, que é a expressão m menos 1. Isso tudo vai ser menor que zero. Bom, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3, que é 12, m menos 1 menor que zero. Fazendo chuveirinho, eu tenho 4 menos 12m mais 12, que é o menos 12 vezes menos 1, é menor que zero. Menos 12m mais 12 mais 4 é quanto? Exatamente, 16. Resolvendo essa inequação do primeiro grau, você está vendo que da teoria da equação do segundo grau, nós caímos numa equação do primeiro grau. Super comum isso acontecer. Só que eu tenho menos 12m menor que menos 16. Eu quero trocar o sinal de todo mundo aqui. Eu vou então multiplicar minha inequação por menos 1. Multiplicando a minha inequação por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo e o sinal de menor que vira maior que 16. Então, m é maior que 16 sobre 12. Simplificando por 4, nós temos m maior que 4 terços. E esse é o valor. Na verdade, os valores de m tem que ser maior que 4 terços. Eu vou escrever uma informação aqui até de outra cor, que é o seguinte. O delta dessa expressão, dessa função, é menor que zero. Então, o m, na verdade, c somente c, o m for maior que 4 terços. Ok? Por que eu estou usando essa informação? Porque delta menor que zero vai implicar no m maior que 4 terços. Eu estou falando isso porque na letra B a gente vai perguntar o seguinte, de modo que haja raiz real. Quando é que há raiz real? A raiz real, há uma raiz real, ou seja, duas iguais, quando delta é igual a zero. Bom, quando o delta é menor que zero, quando o delta é menor que zero, implica em m maior que 4 terços. Então, quando o delta é igual a zero, implica em m igual a 4 terços. Eu não preciso fazer toda aquela contarada enorme, porque vai chegar no mesmo resultado. E, de modo que haja duas raízes reais diferentes, eu quero, então, delta maior que zero. Se o delta menor que zero implica em m maior que 4 terços, então, o delta maior que zero vai ser o contrário, vai implicar em m menor que 4 terços. Então, esses são os resultados que
que nós obtivemos para cada caso. Por que eu aproveitei? Porque eu não preciso fazer essa conta toda de amarelo, só trocando o que aqui no início, de menor para maior, né? E aí fazer toda a mesma conta. Ou de menor para igual, e fazer a mesma conta. Não há necessidade disso. Tá? Então a gente aproveita o resultado para as outras contas. Ok? Bom, aqui chegamos ao final de mais uma aula do nosso canal Professor Pedro Paulúcio, eu, Matemática P ao quadrado. Tá? Hoje nós fizemos a terceira aula, que estudamos aí as raízes de uma equação do segundo grau. Na próxima videoaula, nós vamos continuar estudando as raízes, só que nós vamos estudar a soma e o produto e as consequências disso e aplicações disso nas equações do segundo grau e nas funções quadráticas. Ok? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. E não deixe de me seguir no perfil do Instagram, @pedro.matemática. E até uma próxima.